Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria. Através da sua Rádio Emboabas, mais informação, FM 92,7, mais uma edição do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados, desde 15 de abril de 1989, por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino, do saudoso José da Silva Terra e do estimado Padre Gregório Batista. No oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragem União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutinos, Mercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lindo Santos Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Salvo Sacramento, Reitor e Pároco de São João Bosco. O Senhor virá julgar a terra inteira, com justiça julgará. O Salmo 97. Caríssimos ouvintes do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos, participando com vocês, Padre Nélio. À luz da palavra, caminhando para o final do ano litúrgico, queremos reavaliar nossa vida. E com Nossa Senhora queremos reaprender o exercício da santa vontade de Deus na força de sua palavra. Deus foi e permanece fiel à sua aliança de amor para com a humanidade. E seu amor, que não se cansa de inovar, fará acontecer o novo paraíso, o novo céu e a nova terra. Certamente que essa esperança que brota da fé em Cristo, todos nós a temos, pois todos esperamos dias melhores, dias mais calmos e cheios de vida. O tempo de Deus, porém, não é o nosso, e assim tudo será realizado quando o próprio Senhor nos concede viver. Estamos já bem perto do fim do ano litúrgico. Os tempos litúrgicos são importantes para irmos compreendendo a ação salvadora de Cristo e nos deixarmos catequizar a cada ano pela sua verdade. A palavra do Senhor vem carregada de esperança. Ela nos mostra que o reino se realiza, mas depende de nós e também de Deus. Jesus quer que tenhamos uma fé corajosa e bem disposta, pois há agruras nesta vida e a fé é força muito grande, seja qual for a situação em que estivermos. É nas horas difíceis e incertas que provamos realmente que temos fé, pois quando tudo parece sucumbir, é que temos de permanecer firmes. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, diz Jesus. Jesus prepara bem os discípulos, pois após sua partida, eles é que continuarão o anúncio do Evangelho. Jesus sabe que haverá perseguições, martírios, incertezas, e por isso precisa estar firmes e conformados com a vontade divina. E eles escutaram a Jesus, firmaram e fundaram a fé, e a nós a deixaram como herança, como preciosidade. O anúncio do Evangelho toca no coração das pessoas, propõe a verdade de Cristo, e isso vem mexer com muitos privilegiados que, ao verem seus impérios e ganâncias ameaçados, se inquietam e perseguem. São fracos, frágeis, não sabem o que é uma resistência pacífica e a favor da vida. Não entendem a linguagem do amor. Os apóstolos nos deixaram a riqueza insondável da fé. Os apóstolos foram fortes e entenderam largamente que Jesus lhes havia ensinado. Agora é a nossa vez, e unidos em comunidade saberemos muito bem viver a fé na partilha, na solidariedade, na prática da justiça, criando um mundo novo tão desejado por Deus e seu Filho Jesus. Juntos na mesma fé, nada fará o povo sucumbir nem à pior situação ou perseguição que vier.
O tempo do advento que se aproxima vai, pois, nos firmando na coragem de viver a fé em nossos dias, onde há frieza, autossuficiência e rejeição para as coisas da fé. Mas é neste mundo que o Senhor quer que vivamos e sejamos nele o vinho novo da fé, da vida e da paz. Não tenhamos medo de viver a fé e isso é o que nos importa. A coragem para o tempo presente em tempos tão difíceis. Assim, você, nosso ouvinte, companheiro do programa de sempre nesse horário, é hora de reavaliar a sua vida humana e cristã, toda a sua área espiritual da sua fé. Final do ano na igreja também nos propõe essa avaliação, reaprender a arte de servir as sementes do Evangelho no dia a dia da nossa vida, com a coragem que a fé nesses dias tem exigido de cada um de nós. Mantenhamos-nos de pé, como Nossa Senhora também o esteve aos pés da cruz. Mantenhamos-nos firmes, a exemplo de nossa mãe, na coragem de evangelizar hoje em nosso dia a dia, a partir das nossas casas, da família, onde quer que estejamos e façamos os nossos caminhos. Com a festa de Cristo Rei, caminharemos para encerrar o ano na igreja. A Jesus, todo louvor, honra e glória, que o façamos com a nossa própria vida. Por isso, peregrinos que somos à casa do Pai, irmanados pelo programa, rezamos sempre na troca de orações por você, nosso ouvinte, toda a equipe do programa, toda a nossa rádio, a você que reza conosco nesse momento, unindo-nos sempre aos doentes, idosos, às pessoas com deficiências, aos que sofrem, aniversariantes do dia e da semana, aos que pedem diariamente nossas orações via paróquia, convivência, mesmo no programa pela rádio. Nos sintamos convocados a continuar na campanha do dízimo, meditando sobre a força do dízimo na vida das nossas comunidades, na vida da nossa igreja. E melhor ainda, nos sintamos corajosos em servir, seguindo a Jesus Cristo mais de perto. Incansavelmente, sirvamos ao Senhor com alegria. Então você, companheiro deste horário, ouvinte, sua casa e a sua família, você que nos acompanha, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, neste mês, medianeira de todas as graças, do glorioso São José, trazendo sempre o apóstolo São Judas Tadeu e ainda Santa Rita de Cássia, sobre todos nós neste programa, desça, permaneça e acompanhe a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Grato pela oportunidade no programa. Uma abençoada final de semana para todos nós. Queridos radioouvintes da Emboabas, ouvintes do programa Voz do Santuário de São João Bosco e devotos Nossa Senhora Auxiliadora e São João Bosco, estamos apresentando um breve estudo, reflexão sobre o sacramento da penitência ou confissão. Hoje faremos um resumo de todo o estudo feito. Vejamos. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, eles são perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, eles são retidos. João 20, versículo 22 a 23. O perdão dos pecados cometidos após o batismo é concedido por um sacramento próprio chamado sacramento da conversão, da confissão, da penitência ou da reconciliação. Quem peca fere a honra de Deus e seu amor, sua própria dignidade de homem chamado a ser filho de Deus, e a saúde espiritual da Igreja, da qual cada cristão é uma pedra viva. Aos olhos da fé,
Nenhum mal é mais grave do que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a Igreja e para o mundo inteiro. Voltar à comunhão com Deus depois de ter perdido pelo pecado é um movimento que nasce da graça do Deus misericordioso e solícito pela salvação dos homens. É preciso pedir esse dom precioso para si mesmo e para também os outros. Para os irmãos, gratidão por nos ouvir. Que Deus, pela intercessão de nosso auxiliador São João Bosco, abençoe a todos. Gratidão, sobretudo, àqueles que procuram levar a sério, procurando a partir de agora se confessar regularmente para receber a Sagrada Comunhão e ter a alegria de uma melhor convivência com seus amigos e familiares. Deus sobre todos vós e vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. É Padre Silvio, vigário paroquial de São Sebastião de Lavras, quem vos falou. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Minha fidelidade é a expressão que mostra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Padre Hilton, da paróquia de Santo Antônio da cidade de Tiradentes, trazendo a convite do Lauro e de todos os seus familiares uma meditação a mais, com simplicidade, mas neste mês de novembro, quando a Igreja e a nossa Diocese vai desenvolvendo esse tema sobre o 5º mandamento da lei da Igreja, sobre essa participação com o dízimo na colaboração da manutenção da Igreja, participando, portanto, deste momento da voz da paróquia de São João Bosco. Querendo então fazer um pouquinho uma meditação da história do dízimo, quem sabe tentando descobrir um pouco da sua origem. Porque, queridos radioouvintes, assim como as religiões, a história do dízimo é antiga e seu surgimento remete desde os tempos de Abraão, ainda em Gênesis, por exemplo, no Antigo Testamento. A prática é um elemento chave para o sustento da casa e da obra de Deus, sendo reconhecida como uma forma de agradecer ao Senhor pela sua bondade, por tudo aquilo que Ele nos concedeu: a vida, a saúde, a família, os bens. Então nós nos perguntemos, o que é o dízimo? Primeiro, vamos tentar esclarecer. A palavra vem do termo latino décimos, do latim, e significa a 10ª parte de algo. Portanto, de forma etimológica, o dízimo equivale a 10% de qualquer coisa, de qualquer renda. Inclusive, o termo já apareceu várias vezes na antiguidade, ao ser exigido por muitos reis como uma forma de imposto sobre a população. Contudo, a tradição judaico-cristã atribuiu esse termo ao tributo dado pelos fiéis voluntariamente para ajudar na manutenção da igreja. No início, era preciso contribuir financeiramente com 1/10 dos rendimentos pessoais, no mínimo. Mas depois passou-se
a aceitar qualquer quantia como forma de ajuda. A história do dízimo aparece na Bíblia 45 vezes, sendo 35 vezes no Velho Testamento e 10 vezes no Novo Testamento. No livro do Gênesis 14, 18 a 20, Abraão aparece entregando o dízimo ao rei Melquisedeque. Diz assim: é bendito seja o Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Todavia, o dízimo se transforma em uma instituição legal apenas com Moisés, após a libertação dos israelitas do Egito. E nesse período, a prática possuía a finalidade de sustentar a instituição e seu uso abrangia também para os órfãos, viúvas e estrangeiros. Então, dízimo para ajudar, colaborar com as pessoas necessitadas, sendo naquele tempo, naquele período, entregue aos levitas, que eram os sacerdotes. Hoje tem-se a paróquia, a secretaria, tem-se a equipe do dízimo e eles orientam e coordenam tudo aquilo que é arrecadado. Sim, além disso, o dízimo ainda aparece várias outras vezes ao longo do Antigo Testamento. Por causa do dízimo, houve, por exemplo, a reforma de Joás, em que a contribuição é arrecadada para reformar o templo e a construção do templo de Jerusalém, realizada por Salomão. Enfim, a colaboração varia de acordo com a necessidade de cada povo e época, mas está sempre presente. Já no Antigo Testamento foi assim. Já no Novo Testamento, ainda que Jesus não tenha citado o termo, há passagens, por exemplo, na carta aos Hebreus, em São Paulo, de um modo geral, sobre o assunto. E o dízimo, ele aparece na história, além da Bíblia. Sabe-se que até o século VIII não havia mais o dever de contribuir com o dízimo, porém, a tradição volta a ser obrigatória na Idade Média. Sabe-se, por exemplo, também, que nesse período a oferta do dízimo passou a não ser mais exatamente a 10ª parte da remuneração de cada pessoa. Sim, a qualquer contribuição passou a ser bem-vinda. Mais tarde, com a ascensão do humanismo, o dízimo volta a ser voluntário no século X. E assim segue até atualmente. E a gente poderia concluir que é inegável que a história do dízimo foi e ainda é fundamental para a manutenção das casas de Deus e, consequentemente, da sua palavra. O dízimo, ele existe, inclusive, para a substituição das taxas que se tem ainda na igreja. Mas, por fim, gostaria de deixar um último versículo do livro de Provérbios 3 a 9, para concluir esta fala simples, mas que quer fazer refletir um pouquinho mais sobre o dízimo. Então, os Provérbios 3 a 9 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, fiquem todos com Deus e sempre intercedidos pela Virgem Maria, Senhora Auxiliadora. Amém, amém, amém. Ajuda-me, Senhor, quero ser fiel.
Saudações, meus queridos e queridas ouvintes do nosso programa semanal. Estamos quase terminando o tempo comum e o ano litúrgico. O ano litúrgico termina com o 34º domingo do tempo comum, que é também dia da solenidade de Cristo Rei. Depois disso, começaremos o ano litúrgico A. Então, o comentário de hoje é do 33º domingo do tempo comum. Vamos acompanhar a leitura e o comentário do Evangelho. Depois darei algumas notícias com relação à nossa paróquia São João Bosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu. E ainda: o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo. Um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vocês. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, todo o capítulo 21 se passa no Templo de Jerusalém, aqui no Evangelho de São Lucas. As pessoas admiram a construção e os dons ofertados em pagamento de promessas. Jesus, porém, acaba com o fascínio, anunciando que tudo será destruído e tomado pelos romanos. Cumprira-se o que os profetas e Jesus tinham anunciado. Contudo, o ataque dos romanos entre os anos de 66 e 70 depois de Cristo provocara muitas perguntas nos judeus e nos cristãos. Teria chegado o tão anunciado fim do mundo? Não, responde o Evangelho. Isso não é o fim. É o fim apenas de uma fase da história, o tempo de Israel, o antigo povo de Deus. Antes do fim anunciado, virá o tempo do novo povo de Deus, aberto a toda a humanidade e fundado na palavra e na ação de Jesus.
Antes do fim, deverá ser anunciado o reino da justiça. Será a última chance para todos. Antes do fim do mundo, virá o tempo do testemunho. Mas testemunhar o quê? Testemunhar a palavra e a ação de Jesus. Ou, em outras palavras, a justiça do reino que provoca a transformação radical da sociedade, atingindo até as relações econômicas e políticas. Isso provocará a perseguição, porque os ricos e poderosos se sentirão ameaçados pelo testemunho dos cristãos e procurarão a todo custo abafar ou distorcer o verdadeiro testemunho cristão. E o que os cristãos deverão fazer quando serão perseguidos? Não se preocupar. Os adversários não conseguirão responder contra a sabedoria que vem da busca e da luta pela justiça. Os cristãos deverão resistir firmes na fé, mesmo que os próprios familiares os persigam. O que os sustentará é a providência de Deus e a solidariedade da comunidade cristã. O perigo será desistir de tudo para, digamos assim, entre aspas, salvar a própria pele. Quem viu a metade não pode mais voltar atrás. Ou seja, quem viu a verdade não pode mais voltar atrás. Como nos fala nesse capítulo 21, no versículo 19, é permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida. Meus caros irmãos e irmãs, para hoje, essa passagem do Evangelho nos pede perseverança e fidelidade. Talvez hoje também algumas pessoas queiram confundir as nossas cabeças, usando inclusive o próprio nome de Jesus. Tomemos cuidado para não sermos enganados também e permanecermos firmes na fé. Agora, quero dar somente alguns avisos. Estamos realizando a novena em preparação para a festa de São Geraldo. Graças a Deus, a participação dos fiéis e dos devotos está sendo grande, apesar da festa estar acontecendo um mês depois do previsto. A novena encerrará no dia 15 e no dia 16 de novembro, dia maior, de festejar São Geraldo, teremos missas às 6 horas e 30 minutos, às 9 horas, às 15 horas e às 18 horas. Essa última seguida de procissão. Participem conosco. No final de semana de 12 e 13 de novembro, teremos o Domingo do Dízimo. A Diocese de São João del Rei está promovendo, neste mês de novembro, em todas as paróquias, a conscientização da importância de ser dizimista. Pegue o panfleto que está sendo distribuído a cada fim de semana, leia e tome consciência da importância de ser dizimista. No dia 27 de novembro, teremos o DNJ, Dia Nacional da Juventude. Acontecerá lá em Resende Costa. Você que é jovem e católico, venha participar conosco deste dia todo dedicado à juventude católica. O dia será muito dinâmico, com uma programação voltada exclusivamente para os jovens. Participe! Abraços, obrigado e abençoe-vos Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E chegamos ao final de nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecção João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lilian Santos, Livraria Estela Matutino e Supermercado Agostinho. Ao saudoso Orival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire e Dona Sueli, ao Daniel Bruno Mazzoni, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal do escritório Estúdio de Transmissão, nosso muito obrigado.
Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, se Deus nos permitir.